Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Deus liberou uma palavra para nós nessa noite e eu creio que tem um propósito para esse tempo específico que nós estamos vivendo. É um tempo de avanço, amém? É um tempo que Deus quer que a gente possa ter mais comunhão, que a gente possa crescer. Porque o desejo de Deus não é só salvar, amém? A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos, mas que sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque muitas pessoas param no quesito de salvação. É salvo, cruzou o braço, pronto, agora esperar Jesus voltar e está tudo certo, ou eu morrer e ir para o céu. Já é uma bênção você não ir para o inferno. Você ir para o céu já é uma bênção. Mas o desejo de Deus não é só que a gente fique na salvação. A gente fique só nesse limite. Ficar em salvação é um limite, mas ir além é o desejo de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus deseja que a gente cresça na graça e no conhecimento e na revelação do Senhor Jesus. Então, crescimento faz parte da vida cristã. Amém? Estávamos perdidos, estávamos em trevas, um dia ouvimos a palavra da verdade, abrimos nosso coração, Jesus entrou e a gente foi salvo. Amém? E o Espírito Santo veio habitar entre nós. A partir desse momento, começou uma nova fase da nossa vida, começou agora um caminhar com Deus, começou a gente a ter essa natureza de Deus dentro de nós e a partir daí agora tudo se fez novo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, seu passado, tudo foi enterrado, foi jogado no mar do esquecimento e a Bíblia diz que agora você passou a ser uma nova criatura, tudo se fez novo, amém? E como novas criaturas, nós temos agora um novo modo de viver, uma maneira de viver, de falar, de pensar. Temos agora a graça nos envolvendo, temos agora a sabedoria de Deus, temos agora o Espírito Santo que espera que a gente procure ter comunhão com Ele, para que a gente ande em comunhão com Ele e aí Ele possa nos ensinar a sermos melhores em tudo, amém? Amém. Porque salvação não é só ser salvo, irmão. Salvação é a gente viver bem consigo mesmo, viver bem com a nossa família, ser um cidadão melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor. Deus quer mudar todas as áreas da nossa vida, amém? Porque muitas pessoas com falta de entendimento pensam que vai ficar só ali na questão de religião. Não, irmãos, Deus não é religioso, Deus não só quer que a gente conheça Ele nesse âmbito religioso, que isso é algo muito pequeno. Deus quer abrir nossos olhos para algo muito maior, amém? Muito maior, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. E aí a Bíblia diz, o corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente. Então, Deus quer um corpo saudável, Deus quer uma mente saudável, uma mente pura, uma mente limpa, uma mente grande e aberta para as coisas de Deus. Amém? Nosso espírito já está pronto, Deus quer nos ver prosperar, Deus quer casamentos bons, Deus quer que a gente prospere na nossa área de trabalho. Deus quer ver a gente melhor em todas as áreas. Amém? Mas muitas vezes a gente cruza o braço e fica esperando a vida nos levar. Mas isso aí é para o mundo, irmãos. Deus não quer ver o tempo passar e a gente não crescer. Deus quer que a gente cresça, amadureça. E você vê que ao passo que você amadurece, muitas dúvidas vão saindo. Porque muitas pessoas na sua infantilidade ficam perguntando, mas por que isso, por que aquilo? Mas a gente sabe que tudo isso é falta de maturidade, porque quanto mais maduro a gente fica, mais medos, mais dúvidas se vão, muitas coisas são dissipadas em nossas vidas. Porque a maturidade é o desejo de Deus para nós. O autor aos Hebreus, ele escreve o seguinte, ele disse, eu fico admirado em ver vocês tanto tempo caminhando, mas ainda tem que voltar aos oráculos, ao fundamental. É como se a pessoa tivesse já sido diplomado e ter que voltar para o ABC. Ou seja, não aprendeu nada. Vocês já deviam ser mestres e agora precisam tomar leite novamente. Então isso não é o desejo de Deus, irmãos. Deus quer que a gente cresça, amém? Crescer, amadurecer, melhorar, conhecer Jesus melhor a cada dia e que, do mesmo jeito que a gente recebeu Jesus, Ele deseja que a gente procure a cada dia ter mais fome, mais sede e mais zelo por Deus. Quantos são famintos aqui por Deus? Então Deus nos trouxe aqui nessa noite para que a gente desperte. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que eu estava meditando lá na carta de 2 Timóteo, no capítulo 1.
A palavra para nós nessa noite é desperte o dom. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga, irmão, desperte o dom. Desperte o dom, irmão. Desperte o dom, irmã. Tem uma versão que diz assim, ó, avivas o dom. Amém? Avivas o dom. Então, antes da gente ler, fica aqui comigo, olha para cá. Essa segunda carta é a carta de Paulo, segundo historiadores, é a última carta que Paulo escreveu. Foi a carta de 2 Timóteo. E ele escreve para seu filho na fé, Timóteo, porque com certeza ele ouviu falar algumas coisas de Timóteo. Um jovem pastor, um jovem no qual Paulo acreditava, Paulo confiava, Paulo tinha havido um estilo de vida que ele levava muito bom. E Paulo trouxe ele para perto, treinou aquele jovem, enviou aquele jovem para, em algum certo lugar lá, algumas cidades, eles levantassem presbítero para tomar conta da igreja, para que Timóteo colocasse em ordem algumas coisas, para que Timóteo ensinasse. E aí na primeira carta você vai ver Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, Timóteo, levanta, faz isso, cuida dos viúvas, tal. Ele dá algumas admoestações a Timóteo, Paulo a Timóteo. Mas nessa segunda carta já é uma carta diferente. É uma carta que Paulo agora escreve para que Timóteo ele volte a ser aquilo que ele era. Para que Timóteo despertasse novamente para aquela vida que Paulo tinha visto ele levar. Amém, irmão? Você está aqui? Timóteo, olha só. Eu sei, nós vamos ler daqui a pouco, eu sei o estilo de vida que você levou. E por que você está dessa forma? Eu espero, Timóteo, que você volte novamente a ser aquele jovem evangelista, aquele jovem pastor, apaixonado por Jesus, aquela pessoa que eu me lembro da vida que você levava. É isso que eu quero. E aí a gente vai agora ler e você vai entender. E eu creio que muitos de nós nessa noite, eu creio que todos nós aqui vamos nos encontrar em algumas entrelinhas disso aí. Alguma dessas passagens aí. Por quê, irmãos? Olha só. Sabemos que o mundo ele vem bombardeando a nossa vida todo dia. A gente recebe notícia, todo dia vem coisas, vem boleto, vem isso, vem perseguição. Muitas vezes a nossa alma quer nos afligir, justamente para nos tirar desse lugar. O desejo de Deus é que a gente permaneça cada vez mais avançando, cada vez mais crescendo. Mas o diabo ele não quer. O diabo quer que a gente ou fique estagnado ou retroceda. Mas retroceder nunca foi o desejo de Deus. Estagnar nunca foi o desejo de Deus. Então ele vai fazer de tudo para que a gente não avance. Mas a gente tem um combustível chamado fé. Amém? A gente tem uma ajuda chamada Espírito Santo. Que ele quer que a gente avance. Ele é aquele que quando a gente diz, olha, aconteça o que acontecer, eu não vou parar, não vou voltar atrás. O Espírito Santo vai olhar para nós e vai dizer, eu estou contigo. Eu pego junto com você. Vamos lá. Amém? E a fé, irmãos, é esse combustível que Deus espera que a gente ande. Por quê? Que fé é essa? Ou que amor, que zelo é esse que nós temos por Deus, que qualquer coisinha nos faz parar. Qualquer notícia, a Bíblia diz que tem pessoas que desfalecem na alma. Você já viu pessoa assim? Isso já aconteceu com você ou só comigo? Porque isso acontece comigo, pode acontecer com qualquer um. Mas aí é que entra a fé, irmãos. Aí é que entra essa ousadia que a gente tem que ter de dizer assim, olha, aconteça o que acontecer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que os currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Amém, amém, irmãos? Porque no bom é bom. Não é bom com tudo pago, tal, e as coisas acontecendo, sucesso. Então, ser crente dessa forma é muito bom, é muito fácil. Mas e quando as coisas não forem tão bem? Será que a gente vai parar? Será que a gente vai desistir? Ou a gente vai avançar? Porque Jesus, em meio às perseguições, Jesus não parou. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Paulo não parou. Paulo diz, olha, naufrágios, açoites, perseguições, prisões. Levei 3 quarentenas de açoite, menos um. Então Paulo era um cara que foi treinado nas perseguições. Mas ele nunca parou. As perseguições não podiam parar Paulo, porque Paulo tinha um alvo. E no final, nessa carta aí, ele diz, olha, tudo isso me aconteceu, eu fui abandonado por todos, mas em tudo o Senhor me assistiu. E eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo era uma pessoa imparável. Deus espera isso de nós, irmãos. Deus quer que a gente amadureça, a gente cresça a ponto de nada, nem ninguém
pode nos separar do amor de Deus? Amém? Romanos diz, quem nos separará do amor de Deus? Será angústia? Será perseguição? Será falta? Será isso? E ele depois responde, o próprio Paulo pergunta e ele mesmo responde. Ele diz, porque eu estou bem certo que nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Porque a nossa esperança é Jesus. O nosso foco é Jesus, a nossa confiança. Então Jesus é tudo em todos. Então, a partir do momento que a gente faz Jesus tudo em nossas vidas, nada nos separa. Porque a gente sabe em quem a gente tem crido. Pode ser eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me guardar. Então, irmãos, não vai ter falta para você. Porque você tem um pastor. Você não vai morrer porque Ele te guarda. Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nós não seremos atingidos. Amém, irmãos? O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz, ele brama como um leão, tentando quem possa tragar. Mas ele anda ao derredor. Ao nosso redor existe anjos. Amém? Você está guardado por anjos. Então não tema. E aí Paulo agora, lembrando daquele homem, daquele filho na fé, daquela pessoa que ele treinou, daquela pessoa que ele confiava, ele agora manda essa segunda carta exortando a ele a voltar à mesma vida, a vida de fé, a ser perseverante. E ele diz aqui, a partir do versículo 3, segunda carta de Timóteo 1 e 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas. Timóteo era um cara quebrantado. Paulo se lembrava das noites de jejum, de oração que eles passavam juntos, e ver aquelas lágrimas descendo dos olhos de Timóteo, Timóteo apaixonado por Jesus, Timóteo fazendo aquelas orações. Então, ele lembrou das lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Havia uma paixão, havia uma amizade entre eles. Era um pai e filho. Ele considerava Timóteo como um filho na fé. Ele disse, a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Ele tinha visto uma fé em Timóteo, uma fé sem fingimento. E ele diz, essa mesma fé sem fingimento, que primeiramente habitou na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo que também em ti. Estou certo que também em ti. Então veja, uma fé que passou de vó, mãe e agora no filho. Então veja a importância da gente ensinar aos nossos filhos a palavra. Amém? A ensinar os nossos filhos a andar em amor, a andar em fé, a ser perseverantes, ser realmente pessoas que confiem em Deus, sejam apaixonados por Deus. Porque a Bíblia manda a gente ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quanto mais a gente ensinar nossas crianças, mais você vai ver cidadãos melhores. Amém? E ele diz, por essa razão, porque eu sei que você tem fé, porque eu sei que você é uma pessoa quebrantada, porque eu sei que existe lágrimas nos teus olhos, Timóteo, eu te admoesto que você reavives o dom. E outra versão, que você avives o dom, que você se incendeie novamente. Incendeie o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, e outra versão, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Deus não nos deu o espírito de medo, irmãos. Não tema. Deus diz, não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te sustento com a destra das minhas mãos e te seguro. Amém? Te dou os tesouros escondidos. Então, por que temer? Medo é falta de fé. Medo é fé ao contrário. É uma fé negativa. Então não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro, não tenha medo de 2024, não tenha medo de nada, porque Deus, Ele nos deu foi um espírito de poder, de amor e de moderação, e não de medo. Medo não deve fazer parte de nossas vidas. Quando o seu coração, quando a sua alma quiser temer, você vai dizer para a sua alma, alma, não tema, porque o Senhor é conosco. Você tem que falar para a sua alma. Quando vir dúvidas, fala para a sua alma.
Feito Davi falou, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus. Havia um abatimento, um medo em Davi querendo tomar posse da vida dele. Ele diz, não, alma, não tenha medo, ainda o vereis o Senhor. Por que estás abatido? Espere em Deus, espere em Deus. Irmão, é tempo da gente esperar em Deus, é tempo da gente confiar em Deus, é tempo da gente descansar em Deus. Isso é fé, irmãos. Chega de medo, chega de preocupação, chega de ansiedade, de atirar para tudo quanto é canto e tentar tantas maneiras para resolver coisas e fica tão ansioso. E a Bíblia diz, olha, para com isso. Por que você está ansioso? Pelo que comer, pelo que vestir? Será que eu sou alguém irresponsável? É como Deus dissesse assim, filho, eu não sou irresponsável, eu sou um pai responsável. Eu cuido de você. Eu cuido das aves, eu cuido dos lírios, porque não vou cuidar de vocês, homens de pequena fé. Quem age assim, essa passagem fala lá em Mateus, são os gentios, ou seja, aquele que não tem uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus, amém? Nós somos filhos do Deus vivo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, ou seja, o que é do Pai é meu. Amém. E a Bíblia diz que Ele já nos abençoou, irmãos, com toda a sorte de bênção. Ele já abençoou. A Bíblia diz que o nosso Pai, Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades. Amém? Porque Ele cuida de nós. Então, irmãos, Ele está escrevendo, exortando aquele filho. Filho, voltas, faz uma análise da tua vida. Volta lá àquela vida de amor, aquelas lágrimas, aquele fervor espiritual. Porque você parou. Você deixou essa chama se apagar. Irmãos, não podemos deixar a chama se apagar. Lá em Levítico fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixar o fogo do Espírito se apagar é um grande perigo. Porque uma vez que se apaga, fica difícil, irmãos. Uma vez que a pessoa perde o desejo de orar, de congregar, de meditar na palavra, de estar junto com os irmãos, de adorar. Depois que a pessoa perde o prazer pelas coisas de Deus, fica difícil a pessoa voltar. Porque a pessoa até quer, mas não tem força. Estava conversando com uma pessoa, ele dizendo o quanto estava frio e tal. E eu falando para ele, olha, volta a orar, volta, faz um jejum. Ele disse, eu quero, mas eu não tenho força. Ele até deseja, até tenta, mas não consegue. Por quê, irmãos? Porque o esfriamento espiritual é perigoso. O esfriamento espiritual é algo danoso para a nossa vida. E Deus não quer que a gente seja frio. A Bíblia diz que não sejamos frio, nem morno. Seja quente. Amém? Está lá em Apocalipse, eu não quero que vocês sejam frios, nem morno, que eu não quero vomitar vocês de minha boca. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que a gente seja cada dia mais apaixonado por Ele. Desejoso por Ele, amém? Então, reavives, acende essa chama, reative, vivifique, seja intenso. Essa palavra reavive significa do grego, acender, reativar, dar brilho, vivificar, ser intenso, irmãos. Amém? Precisamos ser intensos, sair daqui apaixonado por Jesus, dormir e se deitar, e não se deitar feito de todo jeito, não. É com a consciência de Cristo, viver com a consciência de eternidade. Ao deitar, dizer assim, Senhor, em paz eu me deito e logo durmo, porque Tu me fazes dormir em segurança. Eu Te agradeço, Deus, por esse dia. Eu Te agradeço. Aí você começa a agradecer, daqui a pouco você dorme o sono do justo. Acorda de manhã, mesmo tendo tantas coisas, 5 minutinhos, irmão. Pai, obrigado por esse dia. Pai, eu confio em Você. Tantas coisas eu tenho que resolver, mas só Você, o Pai, tem direção para mim. E conversa com o Pai ali, aqueles 5 minutos. Abre a Bíblia, medita em alguma passagem, em algum versículo. E assim, irmãos, a gente vai avivando esse dom. Vai ativando essa fé. Vai se incendiando. Mas não podemos viver perdendo tempo, porque não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Domingo passado, o pastor nos encorajou a gente tirar um tempo de jejum. Foi maravilhoso, irmãos. Tira um tempo de jejum, não pode ser o dia todo, mas pelo menos até meio-dia. Ninguém morre sem uma refeição. Morre? Não, dá para tirar. Tira o café da manhã, vai até meio-dia ali orando. Obrigado, Pai. Mesmo trabalhando, mas ligado nos céus, no trono da graça. De onde vem o nosso socorro. Amém? Tira um jejum por semana, 2 jejuns por semana. Adora, confessa a palavra, agradece ao Senhor, louva ao Senhor pela bondade dele. Passa o dia dizendo, Pai, obrigado, Pai, Você é bom.
Pai, obrigado, Pai, já deu tudo certo. Pai, você é comigo. E começa a confessar a palavra. Pai, obrigado, Jesus, tu és o meu pastor. Eu sou um filho amado. E em vez de estar enchendo a mente de lixo, irmão, tem tanta gente que em vez de se tomar posse dessa vida eterna, dessa consciência de Cristo, enche a mente de bobagem, pensando que é ruim, pensando em tragédia. Ah, será que meu marido está me traindo? Ah, será que vai acontecer um acidente? Ah, será que eu vou conseguir pagar uma conta? Irmão, esquece isso, para com isso. Nós temos a mente de Cristo. Portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, está lá em Filipenses 4, 8 em diante, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a nossa mente. Então, o nosso desejo de Deus é que a gente ocupe a nossa mente com o que é bom e não com o que é ruim. E assim esse fogo, essa chama, essa paixão vai aumentando a cada dia. Amém? Amém. Provérbios 4, 18. Provérbios 4 e 18. Olha só, irmãos. Tem algum justo aqui? Amém. Diga, está falando comigo, diga. Está falando comigo. Quando você vê uma palavra justo, filho, falando conosco, amém? Amém. Diz assim, mas o caminho ou a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, diga mais e mais, até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. O nosso caminho, a Bíblia diz que tem que ser brilhoso, como a luz da aurora. Às vezes eu vou correr aqui de manhã bem cedinho, 5 horas da manhã, tá aquela luzinha bem clarinha. Aí eu vou, quando eu volto já tá um solzão bonito. Daqui a pouco, meio-dia, está algo bem forte, resplandecente. Então, dessa forma tem que ser a nossa vida. Deus quer que a gente brilhe. Deus quer que a gente resplandeça. Deus quer que a gente cresça, irmãos. Cristãos maduros, filhos de Deus maduros, cheios da glória de Deus, cheios do conhecimento, preparados, irmãos. Soldados preparados para a batalha, para quando alguém perguntar qual a razão da vossa esperança, a gente poder dizer prontamente, é Cristo em nós a esperança da glória. A gente, no momento difícil, a gente tem uma palavra de fé. No momento difícil, a gente vê alguém doente precisando de uma palavra, você vai lá, libera a palavra, ora. No momento que você tiver de tomar uma atitude, o Espírito Santo está tão aguçado dentro de você que vai ser fácil tomar a decisão. Você não vai ficar na dúvida. Você vai saber pelo Espírito como você resolver aquilo. Porque a partir do momento que a gente está nessa conexão, fica fácil, irmãos. Fica fácil a conexão com Deus. Fica fácil o acesso. Ouvir Deus é treinar o nosso espírito. Quanto mais a gente se enche de Deus, mais a gente se enche da palavra, mais a gente se conserva nesse lugar, mais sensível a gente fica de ouvir a voz do Senhor. Receber um abraço do Espírito Santo, um momento mais difícil, que você se sente sozinho, você vai ver o Espírito Santo te abraçar e dizer, filha, filho, eu estou contigo. Não temas. Porque Ele, além de ajudador, além de professor, Ele é um amigo, Ele é um companheiro. Agora, muitas vezes nós vivemos como se Ele não existisse. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,19, olha só, irmãos, que perigo, que coisa, que a gente pode fazer isso. Não apagueis o Espírito, não quer dizer que você vai perder o Espírito, mas pode acontecer de você ficar tão insensível a Ele que você não consegue mais ouvir Ele. Porque não conversa com Ele, não tem comunhão com Ele, e o que é que acontece? Você deixa aquela chama tão apagada que você parece que nem sabe que Ele existe. E a Bíblia diz, não apague o Espírito, não extinga o Espírito. Não deixe lá, não deixe ele lá caladinho, não. Conversa com ele. O desejo do Espírito Santo é que a cada dia a gente busque o conhecê-lo, busque conversar, peça a resposta a ele. A gente procure ser amigo dele. O Espírito Santo ele quer se relacionar conosco. Amém? Porque esse é o propósito dele de ser enviado. Jesus disse, eu vou, mas não vou vos deixar órfãos, eu vou mandar outro igual a mim. A Bíblia diz que esse outro é Paráclitos, outro da mesma forma, da mesma maneira, como eu sou, ele é. E ele vos guiará, ele vos ensinará, ele vai capacitar. Ele vai pegar tudo que é meu, olha só, e revelar para vocês. Então é isso que ele quer ser. Mas muitas vezes
Ele habita em nós, mas a gente não tem essa consciência. Porque na hora que a gente tiver consciência de quem habita em nós, muitas coisas que a gente quer fazer, a gente não vai fazer porque a gente vai lembrar. Não com medo, mas por causa de um amor, uma paixão, uma reverência tão grande que a gente não vai querer fazer, entristecer. Amém? Não vai querer entristecer o nosso amigo. Amém, irmãos? Então, o que levou Timóteo para que ele caísse nesse declínio espiritual? A Bíblia aqui não fala, mas pode ter sido pressões, pode ter sido algumas dificuldades, ou pode ter sido alguma negligência dele, a gente não sabe. O que é certo é que Timóteo, ele declinou. Mas Deus é tão bom que Deus sempre levanta os seus profetas, sempre levanta alguém mais maduro para nos aconselhar. Porque amigo que é amigo, ele não vê você numa ruína e deixa você cair na cova. O amigo que é amigo, ele vai dizer para você, olha filho, olha fulano, cara, eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu te amo, estamos juntos, eu te conheço há tanto tempo, mas cara, você não está mais como era, o que é que está acontecendo? E aí vai procurar ajudar, amém? Não é uma crítica, não é algo que a pessoa está julgando, mas é algo que a pessoa vai tentar ajudar, estimular a fé do outro. Porque a Bíblia diz que a gente deve ser suporte para o outro. Quando a Bíblia diz suportais um ao outro, não é tolerar. Suportar é dar suporte. Amém? E dizer assim, vamos orar, vou orar por você, vamos tirar um tempo de jejum junto, olha, tal dia eu vou estar jejuando, você vai jejuar comigo e a gente vai jejuar para que esse fogo se acenda novamente. Amém? Esse é o verdadeiro amigo. A Bíblia diz que há amigos que é mais chegado do que irmão. Amigo que você está sofrendo e no espírito dele ali está sentindo a sua dor e ele não sabe o que é, mas vê o nome. Renilda na minha mente. Rapaz, eu não sei que Renilda está passando, mas eu vou orar por ela. Não sei que Jean está passando, mas eu vou orar por Jean. Amém, irmãos? É assim, uma igreja conectada é uma igreja que está sempre cobrindo uns aos outros em oração. E principalmente, irmão, por nossos pastores. Amém. Quantos amam aqui nossos pastores? Amém. A Bíblia diz que a gente deve orar pelos nossos pastores. Amém? Todo dia interceda por eles. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo pastor Luiz, pela pastora Débora, cubro ele com fé e amor e declaro a tua graça, a tua provisão, a tua sabedoria, que você possa estar ajudando ele. E aí você intercede pelo seu pastor. Amém, irmãos? E essa também é uma forma de você estar, se incendiando. Não deixar o fogo se apagar. Amém? Efésios 5 e 14. Aleluia, 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 aleluia. Você acende o fogo também, dando glória, dando aleluia, irmãos. Aleluia, 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 Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. E declarando, eu te amo, Jesus. Pastor David Robson, ele ensinava a gente. Ele disse que algo que despertou muito a presença de Deus na vida dele, pastor David já está no Senhor. Mas um irmão que ensinou muito o Brasil a ter uma vida com Deus. E ele falava sobre adoração pessoal, ele disse que passava horas e horas só dizendo isso. Aleluia, Jesus. Eu te amo, Jesus. Louvado é o teu nome. Glória a Deus. Pai Celeste, eu te amo. Só isso. Muitas vezes sem sentir nada, 1 hora, 2 horas. Ele disse que chegava 1 hora de tanto ele dizer aquilo. Pai Celeste, eu te amo. Jesus, eu te amo. Uma bomba explodia no espírito dele assim, buf, e ele começava a chorar. Então, a adoração pessoal atrai a glória de Deus. Amém? Eu te amo, Jesus. Quando não tiver com a alma ferida, quando tiver triste, começa a dizer, eu te amo, Jesus. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, você vai, somos nós, irmãos, que agitamos as águas. Na antiga aliança, eles esperavam a água lá no tanque de Betesda ser agitada para ele mergulhar. Hoje somos nós que agitamos as águas. Amém? Efésios diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem vai nos iluminar? Cristo, Jesus. Agora eu tenho que despertar. Irmão, eu falo aqui, todo culto que eu ministro a palavra, eu gosto de falar isso. Eu oro sem vontade, eu leio sem vontade, eu oro em língua sem vontade, eu não espero ter vontade para fazer, porque a alma não quer, irmão. A alma, ela não quer orar. A alma quer jejuar? A alma quer um pãozinho quente com ovo, queijo. A alma quer um feijãozinho novinho com um pedaço de bife.
A alma não quer jejuar porque ela sabe que você vai crucificar ela, colocar ela num lugar, vai tirar o domínio dela. Por isso que o jejum é tão difícil. Porque a partir do momento que você abre mão do natural para querer o espiritual, a sua carne fica em sujeição. Por isso que vale a pena jejuar, irmão. Jejuar, ó a carne. Tinha um irmão Manuelzinho lá na igreja, que parece que eles querem uma tentação. Quando ele começava a jejuar, aparecia bolo, aparecia torta, aparecia coisa gostosa. Aí ele falava para a alma dele, olha, eu ia jejuar até meio-dia, mas porque você está me assediando, eu vou jejuar até 6 da noite agora. Colocava aí aquele, para você nunca mais estar gritando. Mas, irmão, depois que você vai vencendo essas barreiras até o meio-dia, até os 6 horas, você vai ver como é prazeroso ter jejuado. Luciano Subirá diz que bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Porque depois daqueles momentos de pressão do jejum, quando você termina, você vai sentir uma graça tão grande, uma glória tão grande, que você vai dizer, como é bom ter jejuado. Amém? Isso ficou forte em mim. Luciano Subirá diz, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Porque depois que você termina o jejum, você vai ver que graça, que glória, irmão, vem sobre a sua vida. E essa chama, olha, se acendendo. Amém? Desperta, ó tu que dormes. Chega de dormir, irmãos. Chega de dormir porque Mateus 25, do 1 em diante, tem uma parábola que ela é muito séria para nós, muito forte para nós, que é a parábola das 10 virgens. Quantos já ouviram essa parábola? Vamos ler. Isso é uma noite de despertamento, amém? É uma noite que Deus quer que a gente saia daqui faminto por Ele como nunca a gente já esteve. Apaixonado, com a consciência de Cristo, a consciência de quem nós somos. Todo dia eu vou tirar um tempo com Deus, todo dia eu vou tirar um tempo com o Senhor. Toda semana eu vou tirar um dia pelo menos para jejuar. Não vou perder nenhuma oportunidade de testemunhar. Uma das coisas que faz com que a gente também fique sempre fervoroso, irmãos, é testemunhar. Oportunidade que tiver de algum amigo, alguma pessoa que chegar, testemunha, irmãos. Testemunha. Alguém chegou pedindo um lanche, se tiver condição, dá aquele lanche, mas, ó, tá aqui um lanche aqui, isso aqui foi o Senhor que mandou te dar. Mas, olha, você sabia o quanto Ele te ama? Hoje eu dei uma oferta, um rapaz chegou pedindo lá, dei uma oferta a ele, tá com um trocadinho no bolso, R$4, dei a ele, mas disse a ele, que eu conheço ele. Disse, ó, cuidado nessa vida, isso aí não é a vida que Deus tem para você, Deus te ama. E testemunha, amém? Alguém sofrendo, testemunha, ó, Deus quer te curar. Alguém não conhece Jesus, ó, Jesus é tão bom, rapaz, Deus tem feito tantas coisas boas na minha vida. O testemunhar de Cristo faz com que cada vez mais a gente também treine, amém? Treine o nosso espírito. Mateus 25, do 1 em diante, diz o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Diga, eu sou prudente. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite. Azeite fala do Espírito Santo, fala da presença, fala da glória, irmãos. A gente precisa ser cheio desse azeite, ser cheio dessa presença, amém? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. Isso é assim, dessa forma que o prudente age. Sempre com lamparina acesa e azeite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram à prudente, dá-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Até aí só. Então vejam, irmãos, isso é uma parábola, mas também é um alerta para nós. Manter acesa a chama. Está preparado para o noivo. John Bevere, naquele livro, sei o que da eternidade, Movidos para a Eternidade, ele fala a respeito disso.
você viver nesse mundo, mas com a consciência de eternidade. Porque nós somos eternos. Amém? Consciência de que o noivo vai voltar. Viver nesse mundo, a Bíblia diz como se, né, sem ter essa consciência, sem pensar que existe um céu nos aguardando, existe alguém que falou que eu vou, mas vou voltar, sem a consciência de arrebatamento. Irmãos, a gente não fala muito nisso, mas eu creio que no devido momento Deus vai falar com o pastor para falar nisso, mas é o que a gente tem que ter a consciência, que Jesus vai voltar. Ou é a história de carochinha? Não é história de carochinha. Ele disse, eu vou, mas vou voltar. Eu vou na casa do meu pai, há muitas moradas, vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para vos buscar. Então ele vai voltar. E o nosso espírito tem que estar sempre clamando, Maranata, Maranata, preparado, com azeite, pronto, roupas brancas, roupas alvas e preparado, para que quando a trombeta tocar, irmão, não ter tempo de correr para comprar azeite, não. Quem está com azeite, a Bíblia diz que será assim, ó, não abrir e fechar de olhos. Amém? E a gente vai se encontrar com ele. Não precisa afobação, não precisa medo, porque é só a gente andar, esse caminhar, irmão, já nos prepara. Não tem esse negócio de ficar com medo, e agora? Eu estou com medo de Jesus voltar e eu ficar. Não, irmão, vai andando com ele. Vai caminhando. Só caminha, só vai amando, se apaixonando por ele. E quando chegar esse momento, automaticamente você vai se encontrar. Amém? Não precisa, é só caminhar, é uma vida. Salvação é uma vida. Jesus é uma vida. É essa vida, amém? Essa natureza que ele nos deu o Espírito, a Bíblia diz, como um penhor de nossa herança e nos selou. Você já é selado com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, como manter essa chama acesa? Como manter esse óleo na lamparina? Como se manter ativo? Isso aí todos nós sabemos de cor e salteado, eu não vou falar porque todo mundo sabe o que é que faz a minha chama estar acesa, o que é que faz esse azeite jorrar dentro de mim. Todos sabemos, irmão, todo mundo sabe que tem que orar. Quem não sabe que tem que orar? Quem é que não sabe que tem que ler a palavra? Quem é que não sabe que tem que jejuar, que tem que congregar, que tem que andar em amor, que tem que andar em fé? Tudo isso são práticas espirituais que a gente tem ensinado, o pastor tem ensinado isso aqui todo domingo. Todo domingo a questão da comunhão, de meditar na palavra, de confessar, do jejum. Então, manter a chama acesa, manter esse óleo jorrando dentro de nós, todos nós sabemos o que fazer. Amém? Diga, eu já sei. Não tem desculpa. Amém? Somos indesculpáveis, porque isso aí é normal. Assim como para o peixe nadar é normal, para a ave voar é normal, para o crente isso tem que ser normal. Orar, congregar, dizimar, amar, andar em amor, andar em perdão, isso é normal, irmãos. Então esse é o meio de a gente manter essa chama acesa. Amém? Salmo 42, já estamos concluindo. Salmo 42. Isso aqui era alguém, na antiga aliança, não tinha o Espírito. Olha só, alguém na antiga aliança não tinha o Espírito, não era nascido de novo, mas era alguém que era apaixonado por Deus. Alguém que fez muitas bobagens, alguém que errou muito, mas mesmo assim Deus o chama um homem segundo o meu coração. Por que isso, irmãos? Porque alguém tão falho, alguém que fez tanta bobagem, alguém que errou tanto, ainda é considerado um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque era alguém que mesmo falho, mesmo com seus erros, ele sabia quem era o Pai. Alguém que era apaixonado por Deus, alguém que tinha intimidade com Deus. Era alguém que ele não se apoiava nos seus erros, mas ele sabia a quem ele poderia recorrer. Amém? Esse homem se chama Davi. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que estava ali, um homem que Deus olhou e viu um coração quebrantado, viu um coração que desejava ele. E esse homem, ele escreve esse salmo, na realidade isso é um cântico, que ele diz assim, ó, olha para cá, irmãos, o culto não terminou ainda, amém? Ainda vamos ceiar, não se despeça, amém? Não se despeça, o culto não terminou, vamos concluir aqui, Deus tem algo ainda para liberar, amém? Deus tem algo, a Bíblia diz, não se apresse de sair da presença do Senhor.
Outra coisa, irmãos, que nos ajuda muito. Quem já é batizado aqui no Espírito Santo? Fala em línguas. O batismo no Espírito Santo é um presente, é um dom que Deus dá para todos que nasceram de novo. Vez que Ele concede as línguas. E essas línguas é a forma de a gente se comunicar com Deus, porque quem fala em outras línguas não fala a homens, e sim a Deus, porque em Espírito fala mistérios. E é uma oração perfeita. Por quê? No português, muitas vezes, a gente ora errado. Sim ou não? Porque no português, para mim, é mais... Para mim é melhor eu orar porque eu conheço, vou orar pela minha família, orar por isso, por aquilo, pelas minhas necessidades. Mas que tal a gente fazer uma oração que a gente não sabe o que está orando? E mesmo assim a gente está orando certo. Porque eu posso estar orando em línguas agora e estar intercedendo por um missionário que está passando o perigo de ser morto. Eu posso estar orando em línguas, posso estar orando por minha esposa, por alguém da minha família que está prestes a passar por um acidente. Eu posso estar intercedendo em línguas aqui, orando em línguas e estar intercedendo por alguém que está querendo tirar a vida ali na ponte. Não sei. Posso estar orando no meu futuro. A pessoa que não é casada está orando para o seu marido, nem sabe que está orando em outras línguas. Então a oração em línguas é uma oração perfeita. Porque a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora de fato. Essa palavra de fato no grego é acertadamente. Amém? Então, quando estiver num culto, quem já é batizado no Espírito Santo, que a palavra está sendo ministrada, fica aí orando em línguas baixinho, orando em línguas. Você está recebendo a palavra aqui e está treinando o seu espírito. Amém? Você fica mais sensível. E quem não é, irmão, nessa noite, a Bíblia diz que isso é um presente, um dom que Deus dá a todos que já nasceram de novo. Porque a Bíblia diz que esse dom, esse presente, que é oração em línguas, que é o batismo no Espírito Santo, é para vós, para vossos filhos e a todos o quanto o Senhor chamarem. Deus já te chamou para ser filho? Amém. Então o Espírito Santo habita no teu coração. E quem é que concede as línguas? O Espírito Santo. A Bíblia diz, olha, que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for salvo será batizado, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Foi Jesus que falou. Amém, irmãos? Então, falar em línguas é uma bênção, é um presente que faz edificar a minha fé. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edifique a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Quanto mais você ora no Espírito, mais você edifica a sua fé. Mas você acende a sua candeia, né, a sua chama, e não permite que essa chama se apague. E Jesus falou que quem cresce nele... Alguém aqui crê em Jesus? Amém. Rios de água viva fluirão dentro do seu ser. Orar em línguas é fazer com que esses rios, eles jorrem, irmãos. Amém? Então, no final do culto, nós vamos orar. Quem não é batizado, você vai receber pela fé esse batismo, vai orar em línguas e vai sair daqui jubiloso. Amém? E aí o salmista diz o seguinte, ele fala para ele fala para Deus, ele confessa isso. Ó, como suspira uma coça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Amém? É lindo ou não é? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizes continuamente, onde o teu Deus, onde está? Então essas lágrimas serão alimentos para a gente, serão refrigério, essa alegria. Você vai chorar não de tristeza, mas de alegria. Você vai suspirar todo dia por Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero passar um tempo com Deus. Você vai poder dizer, Deus, Pai, a minha alma suspira por ti, a minha alma tem sede de ti. Amém? Temos sede de te conhecer, temos fome. A gente cantou nessa noite, eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Será que isso é só uma canção ou é uma realidade para nós? Tem que ser uma realidade. Famintos por mais de Deus. Famintos por conhecer Deus. O caminho de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Amém? Fica de pé.